Bom dia! Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, né? E sejam bem-vindos a mais um episódio Simplifique com a TCD. Nesse quadro, nós ensinamos como resolver de forma rápida, simples e eficaz dores tanto físicas quanto emocionais. E nesse episódio de hoje, eu vou falar sobre cicatrizes e como as cicatrizes podem gerar dor, né? Eu sou a professora Linéia Coraza, da técnica Coraza para dor. Então vamos lá, vamos falar sobre cicatrizes? Então, eu procurei no Google uma definição sobre o que é uma cicatriz. São várias definições e eu escolhi, uma das melhores definições que tem lá e eu vou falar para vocês. Cicatriz é um tecido fibroso que se forma ao longo de um processo de cicatrização e que substitui os tecidos normais lesados ou seccionados, deixando uma marca. E o que é essa marca? Essa marca chama-se cicatriz, que pode ser por um machucado, que você tenha batido e machucado e tenha levado sutura. Pode ser por uma cirurgia, tá? Pode ser por uma queimadura que deixou uma cicatriz. E tudo isso podem gerar dores. Como vocês sabem isso, que pode gerar dor? Por quê? Porque às vezes você está trabalhando no seu paciente, e fez 1, 2, 3 sessões, o paciente sai do consultório melhor e quando retorna, as dores retornaram. Então sempre, eu tenho uma prática clínica muito grande no meu consultório, e uma das primeiras perguntas que eu faço ao meu paciente, se ele fez alguma cirurgia, se ele tem alguma cicatriz no corpo, de um tombo que tenha levado sutura, ou próprio uma queimadura, tá? E a gente vai, porque vocês sabem que os meridianos de acupuntura, eles descem e eles sobem a energia deles, do céu para a terra e da terra para o céu. E quando ocorre uma cicatriz, principalmente na horizontal, o fluxo energético desses meridianos, eles descem até a cicatriz, param, depois continuam, aí eles sobem até a cicatriz, param, e depois continuam subindo, E esse fluxo energético interrompido pode gerar dores, sim, e podem atrapalhar o seu desempenho no seu tratamento do seu paciente, tá? Por quê? Então agora já dei a definição clássica, do que é uma cicatriz, que é um tecido fibroso, que se forma ao longo do processo de cicatrização e que substitui os tecidos normais, lesados ou seccionados, onde eles vão deixar uma marca. E através da MTC, a pele é um órgão de fundamental importância no sistema sensorial, além de alojar o que eu acabei de falar, os meridianos.
Quando as cicatrizes provocam alterações morfológicas desse sistema, elas se tornam patológicas, desregulando o organismo em 3 níveis. Então não é em um nível só, tá? O primeiro nível que uma cicatriz deixa uma marca no corpo é o nível postural, tá? Ocorre o estiramento dos receptores da pele, onde provocam tensão no músculo esquelético. E quando vocês liberam essa cicatriz, nós temos o relaxamento desses receptores. Vamos dar um exemplo? Cesárea. Por que todas aquelas mães que fazem uma cesárea, elas colocam a mão aqui e ficam andando curvada? Porque elas não conseguem fazer o estiramento desses receptores, além do segundo passo, né? Que é o energético, tá? Então, há uma perturbação energética no meridiano, aonde a cicatriz está localizada, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? O fluxo energético desce, interrompe na cicatriz e depois continua. O fluxo energético sobe, interrompe na cicatriz e depois continua, tá? E o terceiro é metabólico. Ele gera o quê? Na cicatriz, ele gera secreção de adrenalina. Professora, por que a cicatriz pode gerar dor, tá? Então, sempre no meu consultório, eu trabalho, né, com dor. Como resolver dores de forma rápida e eficaz, né? Tanto para dores físicas quanto para dores emocionais. Então, assim, com todas essas experiências, às vezes vou contar uma cicatriz muito interessante de uma paciente. Essa paciente é uma acupunturista e ela faz tratamento comigo no meu consultório. E o intestino dela, gente, é terrível. E ela veio no consultório para tratar a ansiedade, né? Muito ansiosa, algumas dores, e principalmente para tratar o intestino, para regular o intestino, que ela ficava de 6 a 9 dias sem ir no banheiro. Uma pessoa que tem uma alimentação regrada, caminha, faz exercício físico, tá? Faz toda uma alimentação perfeita, tá? Inclusive, ela tirou glúten, mesmo não tendo problema, tirou lactose, né? E o intestino não funciona. E olha, toma 3 litros de água por dia, tá? E nada. E aí, eu comecei a conversar com ela, começamos a fazer tratamento para o intestino, para todos os problemas, tratamentos emocionais também, né? Para as dores emocionais, que ela tinha muitos problemas emocionais. E aquele intestino nada de funcionar. Inclusive a nutricionista dizia para ela assim: eu não sei o que você tem. Gente, olha a tua alimentação, olha você toma muita água. E na terceira sessão, nada de resolver, né, o intestino. Aí eu perguntei para ela assim, eu tava fazendo acupuntura porque o ponto, tava colocando um cristal no ponto TA6 e no ponto de constipação na orelha. E eu falei, não, essa semana você vai com esse ponto, né, de cristal no TA6, né, pra gente ver, ensinando a fazer massagem na mão, tudo que vocês possam imaginar. E a hora que eu
pego a mão dessa paciente, que eu já tinha pego, mas eu não tinha focado. Gente, ela tem uma cicatriz que vem aqui, passa aqui e termina aqui. E na outra mão, a mesma cicatriz que vem aqui e passa aqui. E eu falei, e muito imperceptível, eu vi por causa da sutura. Eu falei, nossa, o que é isso? Ela falou assim, eu quase perdi as duas mãos numa máquina de moer carne, porque eles têm açougue frigorífico, quando eu era pequena. Gente, essa cicatriz passava bem exatamente em cima do triplo aquecedor, quase em cima do TA6, e essa nos pontos de intestino, né? Aqui, que quando a gente trabalha com a coriô, a gente sabe que é o ponto de intestino. Eu falei, vamos liberar, vi o fluxo de energia realmente estava travado, porque para você saber se uma energia, se essa cicatriz está com o fluxo travado, existem várias formas que a gente explica no curso, né? Ou fazendo o ring test, né? O teste do anel, ou através da radiestesia, tá? Então, o que eu vi? Realmente estava bloqueando o fluxo energético. E o que a gente fez? Colocamos cristal, fazendo uma correntinha de cristais nessa mão, né? Nessa cicatriz aqui, e pedi para ela, para que ela, a hora que ela fosse lidar com água, para ela passar um papel filme para não cair rapidamente esses cristais. Na semana seguinte, ela falou assim, Linéia, eu não acredito no que aconteceu essa semana. Falei, o que aconteceu? Meu intestino funcionou todos os dias. Então, o que estava bloqueando toda a parte, eu já tinha feito 3 sessões e nada de resolver, né? Então, por isso que a minha prática clínica é muito importante. E a partir desse momento, realmente, a primeira pergunta que eu faço é se ela tem alguma cicatriz no corpo, né? Existem várias maneiras de se trabalhar essa cicatriz. Várias maneiras, várias formas, né? Uma das formas é fazer moxa em cima dessa cicatriz. Muita moxa em cima da cicatriz. A outra maneira é você colocar agulhas nas pontas da cicatriz, onde começa, onde termina, né? E cercar o dragão em 45 graus em toda a cicatriz e fazer estímulo elétrico, tá? Eu já trabalhei várias vezes com isso e eu não gosto porque às vezes é um pouco dolorido, tá? E na minha experiência clínica, eu tenho 2 jeitos de trabalhar cicatriz. Eu também tenho um curso, né? Que eu dou um curso de noções básicas em RMA, que é reprogramação musculoesquelética, que são as células reprogramadoras em que a gente coloca na cicatriz e libera o fluxo energético, tá? Mas eu gosto muito de trabalhar com os cristais, mas os cristais programados. Você pode também colocar estirper nessas cicatrizes, né? Mas pela minha experiência, o que dá mais resultado são os cristais. Mas, gente, os cristais programados. Porque depois que você libera essa cicatriz, você vai com a mão e vai fazer a sua intenção de fazer liberar o fluxo energético dessa região. E liberando o fluxo energético, o que acontece?
eu vou liberar a postura da paciente, eu vou liberar o fluxo energético, esse fluxo energético que vinha, parava na cicatriz e depois descia, ou subia, parava na cicatriz e daí subia para o céu. Quando você faz, que você libera essa cicatriz com os cristais, fazendo uma correntinha, um cristal do ladinho do outro, e fazendo a sua intenção, gente, é maravilhoso. Por quê? Porque quem faz radiestesia vai perguntar pro pêndulo se essa cicatriz é tóxica ou não, se ela interrompe o fluxo de energia ou não, tá? Quando você termina o tratamento, o pêndulo vai dizer que tá tudo ok. Ou o melhor de tudo é o teste do anel, em que você coloca o dedo, o minguinho na cicatriz e pergunta, né, para quem conhece o Ring Test. Temos outras maneiras de fazer o Ring Test, tá? Então, a hora que você coloca o cristal, abre-se o Ring Test, tá? Porque o Ring Test no RMA, ele é um pouco diferente do que a gente aprende na acupuntura. Tudo que é tóxico trava e tudo que não é tóxico abre. Então, e isso tudo é mental, tá? Então você mentaliza o que você quer. A cicatriz é tóxica, então ela vai fechar. A cicatriz é tóxica, não, ela vai abrir. Então, você que determina o que você faz no Ring Test, né? Então, várias maneiras de se trabalhar a cicatriz. Com moxa, com células reprogramadoras, com agulhas e estímulo elétrico, né? E eu trabalho muito com cristais programados na cicatriz. Professora, quantas sessões? Tudo vai depender da resposta do corpo, tá? Normalmente eu faço uma vez por semana. O paciente tira esses cristais um dia antes de vir e eu vou fazer o teste para ver. Às vezes numa cicatriz grande, a primeira parte já dessensibilizou, não vou colocar, e o resto ainda continua travado, né? Normalmente em torno de 3 a 4 sessões vocês conseguem liberar essa cicatriz, tá? Tem uma outra experiência minha com cicatriz que foi assim muito lindo o trabalho. Essa paciente chegou no consultório, trabalhava em banco, ela trabalhava no Itaú e ela digitava muito e ela estava com muita LER ou DORT hoje, né, no punho e na mão. E ela estava com muita dor quando ela chegou no consultório, tá? A primeira pergunta que eu fiz, eu perguntei: você tem alguma cicatriz no corpo? E ela respondeu: sim, doutora. Eu tirei um câncer das costas e eu tenho uma cicatriz que começa no ombro e desce quase até a T12 em forma de S. E eu perguntei para ela: como está a sua dor na mão agora? Ela falou assim, eu falei de 1 a 10. Ela falou: pode ser 20? Eu falei: claro, tá doendo muito. E eu dessensibilizei essa cicatriz com os cristais, um do ladinho do outro, né? Foi a placa inteira de cristal, né? Em toda a cicatriz. Coloquei a minha mão, fiz a minha intenção, liberando toda a energia daquele local, né? E a mão que doía era exatamente o lado que ela tinha a cicatriz. Quando eu terminei, eu perguntei para ela: e aí, como que você está? Dá uma mexida na mão. Ela mexeu a mão, ela não estava conseguindo mexer os dedos. Ela mexeu a mão, olhou para mim e falou assim: no que você trabalhou aí atrás? Aí eu mostrei a placa para ela com os cristais
Eu falei, eu coloquei vários cristais nas cicatrizes, expliquei que ocorre um bloqueio no fluxo energético, né? E que eu fiz desbloquear. Ela falou assim, Linéia, eu não acredito. De 20, a minha dor está em 5. Tá? O que eu fiz? Eu fiz a TCD para complementar do tórax, levei no VG e fiz aurículo, tá? Aurículo como, professora? Aurículo proveniente da TCD. É aquela aurículo que a gente faz como trabalha com a TCD, quando você faz a TCD. Que você abre com o Shemenhen simpático, você coloca os meridianos envolvidos na dor. Quais os meridianos ali? Bexiga, né? Ali passava muito bexiga e começava em vesícula biliar. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei toda uma correntinha desde trapézio até mão, né? E quando eu terminei a sessão, ela olhou para mim e disse, olha, Linéia, eu vou dizer que tá 1, tá? Para não dizer que zerou a minha dor, tá? Na sessão seguinte, ela veio com 5 de dor, dessensibilizamos novamente, fiz moxa na cicatriz, não usei agulha, porque ela tinha medo de agulha, eu precisava fazer tratamento sem agulhas nela, né? Fiz moxa na cicatriz, dessensibilizei com os cristais, e gente, em 3 sessões, ela começou a trabalhar novamente no Itaú, tá? Sem dor na mão, sem dor no punho. Então, para vocês verem, né, o quão é importante no tratamento de vocês a liberação das cicatrizes, tá? Uma coisa também, uma experiência muito importante que eu tive, né, no consultório, 2 coisas, né, muito importantes. Vou contar a cicatriz da cesárea. Vocês já ouviram falar que às vezes ocorre a depressão pós-parto? O que pode ser a depressão pós-parto? A cicatriz, tá? Por quê? Porque você interrompe o VC, você interrompe o canal do rim, você interrompe o canal do IG, e às vezes, quando a cicatriz é muito, o baço também, né? Mas cesárea são mais 3 meridianos, o VC, o rim e o IG, tá? Então, quando o paciente chega para você e disse, doutora, eu tive depressão pós-parto, pergunta se foi cesariana. 90% foi cesárea. E aí dessensibilize essas cicatrizes. Pode ser cicatriz crônica? Sim, cicatriz crônica. Agora, a cicatriz logo após a cirurgia, você só pode fazer a liberação dessa cicatriz 30 dias após a cirurgia. Você não pode colocar cristal em cima, tá? Então, várias pacientes melhoraram muito da depressão pós-parto, tratando a cicatriz, tá? Então, e professora, quando você tem uma cicatriz nova, que você não pode fazer nada em cima, nós ensinamos, né, no curso, como fazer, que agora é um pouquinho difícil eu ensinar para vocês, como trabalhar nessa cicatriz, dando um gráfico mãe para ela, isso a gente ensina lá, tá? Uma outra coisa muito interessante foi o que aconteceu com uma paciente minha, que estava fazendo tratamento para depressão e síndrome do pânico no consultório. E ela tinha melhorado já uns 70%, 80%, ela estava muito bem. Estava fazendo sessões já a cada 15 dias só para manutenção. E naquela semana,
ela tinha uma sessão, né, de acupuntura. E ela tinha, acho que se não me engano, na quarta-feira. Na segunda-feira ela me ligou e disse: Linéia, eu não vou na sessão essa semana porque eu vou realizar o maior sonho da minha vida. Falei: é? E o que você vai fazer? Qual que é o maior sonho da sua vida? Eu vou fazer uma abdominoplastia. Gente, ainda bem que telefone não mostra a nossa feição, né? Eu fiz assim: agora que eu estou consertando, ela vai fazer uma abdominoplastia, aonde a cicatriz vai pegar de lateral a lateral. Lógico, eu não falei nada, eu falei: vai realizar seu sonho. Quando você puder retornar ao consultório, você me avisa e a gente reinicia as sessões. Não foi jogar olho gordo, nem pensem nisso, mas ela fez a cirurgia. Quando deu 10 dias de cirurgia, ela estava na cama ainda, porque ela não conseguia levantar, ela tinha muita dor, porque além disso ela fez lipo, né? Ela ligou desesperadamente para mim, que ela estava só chorando, com crise de pânico e com a depressão em último grau. E o que foi isso? O corte. Então vocês imaginam a cicatriz de uma abdominoplastia, né? Quantos meridianos ela corta? VC, RI, IG, baço, e ainda quando vem aquele corte até a lateral, vesícula biliar, tá? Então eu fui até a residência dela fazer um aurículo, e o interessante, como faziam 10 dias ela não tinha tirado a sutura, o que ela falou pra mim? Nossa, Linéia, muito legal. Por quê? Porque o médico colocou não micropore, ele colocou uma fita de silicone inteira na cicatriz e que não estava, que não, eu não podia, não precisava me preocupar em colocar um micropore com cristal. E o cristal também não ia machucar, porque às vezes você tem que fazer uma caminha, colocar um micropore em cima da cicatriz, aí colocar o cristal, porque o cristal pode machucar a pele, tá? Então, o que eu fiz nessa paciente? Como tinha essa fita de silicone, eu coloquei um cristal do lado do outro em cima dessa fita, né? Porque não ia ficar em contato, dei a minha intenção, fiz aurículo, terminei com a TCD, né, do quadril, porque quando a gente vai fazer a TCD, existe dor, né, e existe, além da dor, a postura do paciente, né, e 2 dias depois ela me ligou dizendo que ela estava super bem da depressão, que ela não estava chorando mais, que o medo tinha aliviado. E ela falou pra mim assim: é verdade que depois que você liberou essa cicatriz, a cicatriz pode ocorrer tudo isso? Eu falei: sim. Ela falou assim: por que você não me falou antes? Eu não ia fazer. Eu falei: como é que eu vou falar pra você não realizar o maior sonho da sua vida? Depois eu conserto. Eu falei pra ela. E ela falou assim: que bom. Aí depois ela fez várias sessões, né? A gente trabalhou essa cicatriz, se não me engano, umas 6 sessões, né? Alternando em moxa, cristal, muito cristal, o RMA também, né? Então, assim, eu achei muito importante comentar com vocês como essas cicatrizes no corpo geram dores. Imagina uma cicatriz provocar um problema de intestino preso. E aonde estava essa cicatriz? Passando exatamente no TA6, pertinho do TA6,
né? Pertinho do TA6, aonde é o ponto exatamente aonde é o ponto exatamente do intestino, tá bom? Gente, essa é uma live onde eu não respondo questões, porque senão eu me perco. Se vocês tiverem, é que eu acabei não vendo as perguntas aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer sobre cicatriz, sobre qual é o método que eu utilizo, essa live vai ficar gravada, tá? Faz a pergunta, essa live vai ficar gravada no Instagram e no YouTube. Ela logo já sobe e vocês podem fazer as perguntas lá que eu respondo, tá bom? Bom dia para vocês, bom final de semana e gratidão por vocês estarem aqui. Um beijo no coração de vocês.